Eu queria, de novo, agradecer a presença do professor Rogério. O Luciano já vai falar um pouquinho sobre ele. E também queria agradecer a todo mundo que nos assiste aí pelo YouTube. A maioria de vocês já está sabendo o que aconteceu ontem, então a gente adotou um novo modelo, mas que eu acho que vai garantir uma boa qualidade, né? Tanto de a gente conseguir ouvir o professor Rogério, como de interagir com ele, né? Então eu peço novamente para que vocês façam as perguntas aí, que tem uma pessoa moderando o chat e vai transmitindo para a gente que está aqui dentro, né? Vamos dizer assim, e a gente vai conversando, tá bom? Então passo a palavra para o professor Luciano. É isso, obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer em nome do Instituto ao professor Rogério pela sua disponibilidade, na verdade pela sua dupla disponibilidade, né? A gente teve aquele probleminha ontem e ele prontamente se atendeu ao nosso pedido de conversar, ter essa conversa com a gente hoje. Como eu falei ontem, ele é um grande amigo. Me sinto muito orgulhoso aí por ele poder compartilhar tudo que ele tem aprendido, tudo que ele tem estudado com a gente. E para mim é uma alegria muito grande. Fique à vontade, Rogério, vou deixar você agora aí falando. Uma boa apresentação, uma palestra, tenho certeza que a gente vai aproveitar bastante. Obrigado. Primeiramente, eu agradeço profundamente pelo convite. É uma honra imensa. Enfim, hoje, então, eu trago para vocês aqui uma conversa explicando, né, introduzindo, para aqueles que ainda não conhecem, né, nunca ouviram falar da área, um pouquinho sobre o aprendizado de máquina, uma ligação de como que a gente pode usar informações obtidas por sensoriamento remoto, imagens de satélite, combinado com o aprendizado de máquina e as aplicações envolvendo essas duas áreas em estudos ambientais. A agenda da minha apresentação, eu vou começar falando um pouco aqui sobre o aprendizado de máquina, definindo o que é essa área, né, o que temos, o que essa área aborda e alguns conceitos principais. Na sequência, eu introduzo uma visão geral sobre métodos de aprendizado de máquina. Eu não vou entrar em detalhe a respeito de um método específico, ou de um procedimento, ou usar uma notação matemática carregada. Eu prefiro favorecer aqui um entendimento, uma visão geral de como funcionam os métodos e como as coisas acontecem dentro do aprendizado de máquina, introduzindo, então, diferentes vertentes aí, né, diferentes tipos de métodos que temos dentro do aprendizado de máquina. Na sequência, a gente fala um pouquinho de sensoriamento remoto, uma breve pincelada, né, no que é essa área, o que são os dados de sensoriamento remoto. Logo na sequência, mostrando aplicações ambientais, como utilizar os dados de sensoriamento remoto, combinados aí com o aprendizado de máquina, para proporcionar um monitoramento ou uma detecção de eventos que podem acontecer na natureza, enfim. E, por fim, faço algumas breves considerações finais e encerro assim a minha apresentação. Bom, inicialmente, o aprendizado de máquina ela é uma área de pesquisa que lida com questões de classificação e descrição de objetos. Classificar é dar nome às coisas, né? Definir o que é determinado objeto. Olha, isso é uma casa, isso é um carro, isso é um cachorro. Desde que a gente conheça alguns exemplos desses objetos, a gente consegue classificar e dizer o que cada uma dessas coisas vem a ser. Podemos também fazer agrupamentos, né, separar coisas similares, enfim, trazendo assim um dos cernes, né, do aprendizado de máquina. Essa área de pesquisa ela tem uma característica multidisciplinar, porque ela tem um pouco de teoria estatística, ela lida com questões da engenharia, com a inteligência artificial, porque o aprendizado de máquina está
Dentro dessa outra área, que é a inteligência artificial, algumas pessoas até caracterizam como o aprendizado de máquina como uma implementação da inteligência artificial, que é a outra área. Obviamente, a gente tem uma interface com a ciência da computação, porque precisamos implementar programas de computador, certo? Para simular esse aprendizado, essa inteligência que tem por trás da resolução de um determinado problema, mineração de dados, o processamento de sinais e de imagens, que acaba caindo dentro do sensoriamento remoto, e dentre outras aplicações. Alguns problemas clássicos que vale a pena citar aqui é o reconhecimento automático de caracteres. Então, imagine que você tem um manuscrito, e então um programa poderia observar uma foto, uma digitalização daquele manuscrito, e então reconhecer cada um dos caracteres, e gerando, então, como saída, uma versão digital daquele documento, o que ajudaria muito, né, com vários documentos que temos por aí, que são apenas manuscritos, livros antigos, enfim, tornar essa informação mais disponível. Sem contar a automatização de várias tarefas que seria possível com isso. Diagnósticos médicos, como, por exemplo, uma máquina que está inferindo a pressão, a temperatura de um paciente, tem como entrada ali algumas informações de alguns sintomas, e isso gera um diagnóstico e uma prescrição de um remédio, por exemplo. Poderia pensar num algoritmo que trata todo esse problema e simplifica, né? Gera um resultado a partir dessas entradas. Monitoramento de correntistas de uma instituição financeira, eventualmente, se a gente faz uma compra com cartão de crédito e que é diferente do nosso usual, do nosso comum, né, do nosso tipo comum de gasto, eventualmente a instituição financeira pode ligar para você e perguntar, olha, esse gasto foi você mesmo que fez essa compra? Aí você pode responder que sim ou que não, né? Mas por que isso acontece? Porque essa informação ela está sendo monitorada e comparada com o seu padrão de costume, com o seu padrão de consumo, e quando você tem algo que sai fora desse padrão, isso gera um alerta, provavelmente por um algoritmo de aprendizado de máquina, avisando, olha, tem algo estranho, vamos verificar o que está acontecendo. E por isso a instituição financeira acaba ligando para a gente. E dentre outras aplicações que tem por aí. Algumas questões mais atuais são os sistemas de recomendação, esses que a gente encontra aí nos marketplaces, né? Tipo, quem comprou esse produto também comprou esse. Quem leu esse livro também leu esse outro livro. E também o reconhecimento facial para questões de vigilância, enfim. Quando a gente fala numa investigação em aprendizado de máquina, ela não vai somente se referir ao algoritmo, ao método em si, mas sim ao conjunto de dados que tem por trás disso. Então, um processo de aprendizado de máquina, melhor assim, sem falar do algoritmo somente, né? Um processo, ele vai abranger aqui diferentes estágios. A formulação do problema é a primeira. Você precisa saber o problema que você está formulando, certo? O que você quer tratar. Depois vem a coleta e a representação desses dados. Qual que é a melhor forma de coletar e representar esses dados no contexto do seu problema? Depois vem uma fase de classificação ou agrupamento, faz uma avaliação se o seu resultado está bom, e daí sim, após uma avaliação adequada, você pode interpretar os resultados e tirar suas conclusões. Ou seja, é um diagrama onde você tem desde a coleta, isso que eu acabei de escrever, desde a coleta, a geração e a seleção de alguns atributos e informações importantes. Você precisa classificar, agrupar, então você tem que parametrizar o seu método, você precisa ajustar, definir alguns critérios para ele funcionar bem, então você tem esse resultado, que pode ser ruim ou não, né? Só repetindo o que eu acabei de dizer para vocês. A avaliação, uma avaliação que diz que a coisa está boa, então você pode concluir aí o seu estudo. A gente sempre pensa que existe uma tríade do aprendizado de máquina. A primeira são os dados. Esses dados ele pode possuir um rótulo associado ou não. O que é possuir um rótulo associado? Você tem uma informação, e essa informação tem um dado adicional que diz: isso é um cachorro, isso é uma casa, isso é um carro. Tem um rótulo associado, tem um significado
a um objeto, que pode ser um elemento matemático que vai descrever esse objeto. Os atributos é quem de fato descreve o objeto. Um exemplo que eu costumo sempre utilizar é, você tem uma pessoa, essa pessoa ela tem um nome, uma altura, um peso, um sexo e várias outras informações. Então, uma pessoa ela é descrita por uma série de atributos, que são as características desse atributo. E só por fim é que entra aí os algoritmos de aprendizado de máquina, que vai combinar e lidar com os dados e os respectivos atributos. Então, o aprendizado de máquina acaba sendo o quê? Uma interseção desses três grandes objetos aqui, os dados, os atributos e os algoritmos computacionais em si. O cerne do aprendizado de máquina, então, é modelar uma regra que vai ser capaz, no final das contas, de classificar. Eu estou chamando a atenção todo momento aqui de classificar. A gente quer distinguir as coisas, né? Colocar, dar nomes a objetos de acordo com o rol de nomes e objetos que conhecemos a princípio. Né? Você tem diferentes raças de cachorro, diferentes raças de gato. Eventualmente, você tem um ou outro exemplo do que é um cachorro, do que é um gato. E, frente a esse conjunto de cachorros e gatos, você pode gerar um algoritmo que vai distinguir o que é cachorro do que é gato. Certo? De acordo com esse rótulo inicial. E o que vai modelar essa regra, ela depende do algoritmo. E o algoritmo depende de uma coisa que a gente chama de paradigma de aprendizado. O paradigma é a forma com que o algoritmo aprende. Se o algoritmo ele é supervisionado, então, a princípio, devemos passar informações a respeito das classes. Isso é um cachorro, isso é um gato, isso é uma galinha. Precisa, então, ter umas informações adicionais no início, só para ajudar a modelar essa regra. Ou, caso contrário, você pode ter ainda um aprendizado não supervisionado, que é, você simplesmente não fala nada, você passa o seu conjunto de informações, vários bichos, e daí, no final das contas, o algoritmo vai distinguir aqueles animais que têm 4 patas ou 2 patas. Por quê? Porque existe uma analogia, ele faz alguns cálculos por trás, e daí, no final das contas, ele consegue separar as coisas pela maior dissimilaridade entre elas, a maior diferença entre elas. Existem outros paradigmas de aprendizado, semi-supervisionado, por reforço e assim por diante, mas esses dois paradigmas são os paradigmas clássicos dentro do aprendizado de máquina. Quando você tem um conjunto você tem informações disponíveis para treinar o seu método, você então tem os padrões rotulados, que eu acabei de mencionar. Então, padrões que você conhece qual é o significado, são padrões rotulados. Caso contrário, o seu padrão ele é não rotulado. Então, só uma organização geral sobre a respeito da área e os métodos que compõem essa área da aprendizagem de máquina, a gente pode pensar o seguinte, olha, a área, temos aqui os paradigmas de aprendizado, que pode ser, de acordo com essa divisão que eu fiz no início, supervisionado e não supervisionado. Os métodos supervisionados, que são aqueles que fornecemos informações adicionais para modelagem do método, para depois o método começar a tomar decisões automáticas, é dito supervisionado, ele é discriminado entre as técnicas de classificação e regressão de dados. Veremos 2 exemplos, né, a respeito desses métodos de classificação e regressão, o que é uma classificação e o que é uma regressão. Ou o método ele pode ser não supervisionado também, quando ele simplesmente define agrupamentos de coisas similares, a partir de um conjunto de dados que você fornece, ou ele pode também efetuar uma coisa que se chama redução de dimensionalidade. Quando você tem muitos atributos para um conjunto de dados, e aí você reduz a somente um subconjunto menor de informação que talvez seja o mais adequado para descrever aqueles atributos. Pega o caso de uma pessoa, nome, idade, sexo, altura, peso, dentre outros atributos, talvez todos esses atributos sejam desnecessários para descrever o que é uma pessoa. Talvez você pode descrever muito bem a partir de 2 ou 3 atributos. Então, aqui entraria os métodos de redução de dimensionalidade. Daí, já não mais dentro desses paradigmas clássicos, temos aqui
os métodos com aprendizado por reforço é como se fosse um novo tipo de paradigma diferente, né, pelo menos do supervisionado e não supervisionado, e também a combinação de métodos, que isso já não é uma coisa tão recente assim, né, mais velha, mas isso acaba compondo uma forma diferente de você criar métodos de aprendizagem de máquina. Você pode juntar vários métodos, combiná-los, para daí então sair um método que tem uma decisão melhor a respeito do que você está tentando fazer no final das contas. E aqui existe ainda as redes neurais, que algumas pessoas, né, estudiosos aí, colocam as redes neurais dentro dos métodos supervisionados e outras redes de forma não supervisionada. Porém, tem uma outra vertente que prefere tratar as redes neurais de forma particular, por conta da forma como ela é estruturada, da ideia que tem por trás dela. E as redes neurais, existem aí os perceptrons, as redes convolucionais, redes recorrentes, dentre outros. Hoje, focaremos em métodos não supervisionados, supervisionado e um método baseado em redes neurais. Ok? Então, falando agora um pouco aí dando, né, uma visão geral sobre os métodos de aprendizado de máquina, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar num sensor, como esse aqui, e ele registra valores de umidade e temperatura em um determinado local. Nós temos um sensor, está ali inserido no ambiente, e ele fica coletando, então, informações a respeito da umidade e a temperatura, em instantes diferentes, no primeiro instante, no segundo, no terceiro instante, no centésimo. Esse instante pode ser minuto, pode ser hora, pode ser dia, pode ser mês, são instantes genéricos. A umidade vem a ser esse atributo que eu estou falando para vocês até agora. Olha, um atributo, uma coisa que vai descrever um objeto. O objeto é o nosso instante, e esse instante, ele tem um atributo que é a umidade relativa e a temperatura associada. E também, para alguns casos, não todos, a gente pode ter ainda um rótulo associado, como, por exemplo, choveu ou não choveu. Então, talvez você tenha um jeito aí de, a partir dessa informação de entrada, você diz sim ou não, choveu ou não choveu. É claro que isso não fica restrito a duas classes, né, digamos assim, o sim ou não. Podem existir várias outras classes, mas por questão de simplicidade, e por conta também dos exemplos que eu vou colocar na sequência, eu resolvi deixar duas classes aqui para favorecer o entendimento, como eu comentei inicialmente, certo? Então, o que podemos fazer, certo, no contexto da aprendizagem de máquina, com esses dados? Então, podemos determinar uma relação, uma regressão, não? Entre umidade e temperatura. Será que conseguimos construir uma função que, dado a umidade, você consegue fazer uma estimativa para a temperatura? Ou, dado a umidade e temperatura, você consegue inferir uma terceira variável, que não está inserida aqui nessa tabela, mas poderia estar? Pode criar ainda essa regra de classificação que eu venho batendo aí na mesma tecla desde o começo, que se houve ou não chuva no final das contas. E também você pode fazer um agrupamento entre coisas similares. Então, percebe o seguinte, que esses dois termos aqui, ó, a regressão e a classificação, ele está dentro daquele ramo dos métodos supervisionados. E o agrupamento dentro do não supervisionado. Correto? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso exemplo. E vamos pensar no seguinte. Então, dado um vetor, esse vetor é um elemento matemático, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí sobre o vetor. E o vetor, ele pode... Ele nos ajuda, de fato, né, a descrever os padrões muito bem. Então, imagine aí, olha, que está um vetor com N componentes. A primeira componente poderia ser a umidade, a segunda, a temperatura, como no exemplo do slide anterior. E dentre outros, né, eu deixei em N aqui para ficar genérico. E um modelo de regressão linear, o que é esse modelo de regressão linear? Vai ser uma expressão que tem essa carinha, ou seja, uma função y de x igual a alguma coisa. Você coloca o x como entrada, ele devolve um resultado, um número como saída. É claro que eu estou colocando aqui de uma forma mais generalista possível, linear, inclusive, né? Não tão generalista assim, mas linear, mas que isso pode ser transformado num método não linear. Mas vamos aos poucos, né? Então, o que seria esse modelo de regressão?
É nada mais do que uma conta muito simples, onde você tem que definir esses parâmetros aqui, ó, θ1, θ0, θ1, θ2, que é multiplicado pelos seus atributos, umidade, temperatura, ou outros, se houver, e ele vai gerar um resultado como saída. Então, o que a gente pode pensar? Olha, vamos supor que essa nuvenzinha de pontos que está aqui no gráfico A, cada pontinho desse representa aqui no eixo X a umidade e aqui no eixo Y a precipitação. A temperatura, desculpa, que a gente está utilizando lá no exemplo anterior. Então, você pode pensar que um modelo de regressão, que é construído selecionando os valores de θ mais adequados possível, ele consegue, então, mostrar para você, no final das contas, para um dado valor de umidade, qual que é a temperatura associada. Então, em um dia onde você só conhece a temperatura e você sabe qual que é a expressão que relaciona essas duas variáveis, você consegue chegar na umidade e vice-versa. Aqui, para esse caso, é um modelo linear, que é o que está sendo mostrado aqui, mas talvez, se a gente combinar x1, x2, dentre os outros valores de x que pode ter aqui, né, os componentes, os nossos atributos, como, por exemplo, pega um atributo e eleva ao quadrado, pega um atributo e multiplica por outro. Enfim, a gente consegue chegar em modelos não lineares como esse, que acaba se adequando um pouco melhor aos nossos dados. Que mostra aqui, pelo menos, um pouco mais sensível, né, aderente ao comportamento dos pontos observados. Cada pontinho desse daqui vem ser uma linha daquela tabela do slide anterior. Ou ainda, isso não fica restrito a um gráfico bidimensional, né? X em função de Y. Você pode pensar ainda em funções mais genéricas, né? Com várias variáveis. Aqui em X1 poderia ser a umidade, aqui em X2 poderia ser a temperatura, e a altura poderia ser o quê? Quanto choveu no dia, né? A quantidade de precipitação no dia. Então, talvez, se você conheça, né, essas duas variáveis e conheça uma expressão que o modelo de regressão consegue trazer para a gente, você passa a fazer previsão de quanto vai chover, dado duas entradas, né, a temperatura e a umidade. Então, isso que acabou de ser exposto aqui são os modelos de regressão. Mas poderia também, usando os mesmos dados, lidar com um caso de classificação. Mais uma vez, é uma regra que vai permitir discriminar as coisas. Ou é isso, ou é aquilo. É classificar, né? Então, supondo que você tem um conjunto inicial, com alguns exemplos. Olha, nessa situação choveu, nessa situação não choveu. Né? Para alguma combinação de temperatura e umidade chove, para algumas outras configurações de temperatura e umidade não chove. Então, você consegue definir uma regra para fazer isso. Como que essa regra pode ser feita? De várias e várias formas, diversas formas. Por exemplo, utilizando uma modelagem matemática sobre as chances disso acontecer, ou seja, usando probabilidades. Pensando em regiões de separação, sequências de decisões simples, ou mesmo uma rede de neurônios artificiais, que é o que compõe aquele terceiro grupinho dentro daquela organização inicial que eu tinha mostrado anteriormente, né? Uma rede de neurônios artificiais também pode resolver esse problema. Vou mostrar cada um desses para vocês, né? O que é, então, utilizar uma modelagem da probabilidade para decidir, no nosso exemplo aqui, se choveu ou não choveu? Um exemplo didático, é claro, né? A questão da modelagem da meteorológica vai muito além disso. É um caso simples do que eu estou pensando. Mas veja bem, você poderia ter uma superfície que ela diz para uma combinação de valores de x1 e x2. Então, imagina que o nosso x1 aqui é quanto você tem de temperatura em um determinado dia, em um determinado instante. O x2 é a temperatura. E aí, se ele cai numa região aqui assim, por exemplo, você pode olhar em qual altura desse morrinho esse ponto mora. A altura desse ponto diz que quanto maior for essa altura, maior é a chance dele ocorrer. Então, você pode ter uma função que descreve a chance de chover e uma outra superfície que diz qual que é a chance de não chover.
Então, dado uma entrada, um valor de temperatura e um valor de umidade, você verifica qual que é a probabilidade de acontecer chuva ou qual é a probabilidade de não acontecer chuva. Aquela classe que, aquela superfície que mostra uma maior altura com relação a esse valor de entrada, é o que vai decidir a classe. A gente pode pensar, então, talvez favoreça, né, entender melhor como que acontece essa classificação, seria o seguinte, ó, vamos pensar que a gente tem um valor baixo aqui de umidade, que é o que está em X1, e um valor alto em temperatura, que é o que está em X2. Então, seria um pontinho por aqui, ó, nessa região aqui onde eu estou passando o cursor. Como ele está mais perto, né, ou nessa região delimitada por essa linha, lá de cá, ele tem uma maior chance de acontecer na nossa classe vermelha aqui, que representa não choveu. Agora, se você pega um outro ponto por aqui, ó, teve uma alta umidade no dia e uma temperatura intermediária, que está aqui nessa região, então ele tem uma maior chance de dizer que vai chover do que não chover. Então, uma vez que você conhece essa função que descreve as chances de chover ou não, você consegue classificar as coisas. Correto? É uma coisa relativamente simples de se fazer. A gente pode pensar ainda, então, em regiões de separação. Vamos imaginar que esses pontinhos aqui são os exemplos rodulados, que eu venho dizendo desde o início. Olha, tem alguns exemplos que eu sei, olha, nesse caso aqui não choveu, nessa outra combinação de valores não choveu também, e para todos esses outros que estão pintados de vermelho aqui. São dias que não choveram. E essa galerinha que está aqui, olha, são valores dizendo assim, olha, quando eu tenho essa combinação de umidade e temperatura, chove nesse dia. Então, a partir dessa configuração, é possível, então, repassar essa informação para um método de aprendizagem de máquina, e esse método ele vai lutar aqui atrás de uma superfície de separação. Vocês podem perceber que tem várias retas azuis claras aqui, ó, certo? Fazendo essa separação. Mas existe uma que ele consegue decidir e falar assim, não, essa daqui classifica bem, separa bem os meus exemplos, que está distinto aqui num tracejado mais escuro. Então, a partir dessa linha de separação, eu consigo dizer, olha, todo mundo que está para o lado esquerdo não choveu, e todo mundo que está para o lado direito choveu. Aproveitando muito a ideia do método que eu comentei anteriormente, né, utilizando probabilidade. Só que naquele caso utiliza as chances, e aqui é uma busca que ele faz em cima da configuração dos valores. Certo? Então, esse processo de buscar essa reta que faz a melhor separação, você pode pensar que é o aprendizado, né? O método, ele olhando para essa informação e ele buscando, fala, essa configuração é boa, mas nem tanto. Essa aqui é muito ruim. Nossa, essa configuração aqui é muito boa. Então, ela é a minha regra de classificação que eu tenho ao fim. Certo? Isso é um método. Existem vários métodos, isso não é um método específico, existem vários métodos que seguem essa regrinha aqui, tá? E no fim, se você percebe, a regra que faz a classificação, ela é muito similar àquela expressão que a gente teve antes para o modelo de regressão. Então, você coloca um valor aqui para x, que seria uma combinação de x1 e x2, né? Um valor de temperatura e um de umidade, por exemplo, gerando esse ponto. Esse ponto é um vetor, né? Já que ele tem duas componentes, tem essa característica, é algo desse tipo. Inserindo aqui em G, ele vai gerar um resultado. Se esse resultado ele é positivo, ele é maior ou igual a zero, diz que está na classe 1, caso contrário, está na classe 2. Um outro exemplo seria o seguinte: você tomar uma sequência de decisões, decisões binárias. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, você tem os seus atributos que descrevem os seus dados, né? A umidade, temperatura. Pode pensar em mais aí. Em precipitação. Em precipitação não, porque a precipitação é a clássica que a gente está usando, né? Choveu ou não. A pressão. Pode pensar em várias coisas, né? Em vários atributos aí que descrevem a nossa informação. E daí, você pode pensar o seguinte, olha, com esse conjunto de dados, eu esqueço todos os atributos e vou olhar agora só para umidade. A minha umidade é maior do que, a umidade relativa do que 50%? Sim. Então, eu vou agora, parto para um caminho e vou olhar a respeito da temperatura e da pressão. Minha temperatura
menor do que 25 graus? Não, então eu tomo um outro rumo. E aí depois eu observo ali quanto que está a minha pressão. Então essas decisões binárias que a gente vai tomando em cima da informação permite então definir regiões, olha, no nosso plano dos dados, um exemplo plano aqui, porque a gente só tem dois atributos, né, a umidade e a temperatura, mas isso pode ser generalizado para mais atributos, né, pressão e dentre outros, mas aqui é um caso claro, é um caso que fica mais claro da gente observar o que acontece no final. Mas enfim, com essa sequência de decisões binárias que você vai tomando, você faz uma partição do seu conjunto. E daí você pode inferir, por exemplo, olha, essa região aqui é quando chove, essa outra região aqui é quando não chove muito, essa daqui é quando não chove nada, e assim por diante. Pensando numa outra classificação, já que a gente tem 4 classes aqui, poderia ser o seguinte, olha, o céu não tem nuvens, o céu tem poucas nuvens, ou o céu tem muitas nuvens, ou o céu está carregado de nuvens, completamente carregado de nuvens e está prestes a chover. Poderia ser algo desse tipo, desde que você tenha os atributos que descreva isso de uma forma interessante. Você precisa ter dados bons, né, boas informações, para você ter uma boa regra no final das contas. Senão não adianta nada você ter o melhor método de aprendizado de máquina se a sua informação ela não agrega nada. É um monte de ruído, né, como a gente costuma chamar. Enfim. Então, só fechando, esse tipo de método a gente chama de árvore de decisão, que é uma sequência de decisão que a gente vai tomando em cima de um dado, né? Para fechar aqui, temos ainda as redes neurais. Um método que vale citar é um perceptron, uma primeira rede neural aí, basicamente, né? Uma das primeiras a serem discutidas, introduzidas aí na literatura, que foi proposta por Frank Rosenblatt em 58. Esse método sofreu uma série de críticas, né? Porque ele não conseguia resolver alguns problemas muito simples, né? Muito problemas triviais ele não conseguia resolver. Mas a ideia que tinha por trás era muito promissora. Por que é uma rede neural? Aqui, no caso, a gente só tem um neurônio. Esse neurônio, ele é inspirado no modelo de McCulloch-Pitts. Isso é um neurônio, que a gente todos, né, temos, todo ser vivo tem isso no seu sistema, de alguma forma tem um neurônio, né, uma cadeia de neurônios, uma rede de neurônios, onde as informações chegam aqui nos detritos, né? Essa informação, que são descargas elétricas, né, podemos pensar assim, ela é concentrada aqui no núcleo, e aí, se essa informação, essa quantidade de energia, né, que chega até esse núcleo, ela gera uma descarga elétrica, então ele vai disparar um sinal positivo para outros neurônios que estão encadeados aqui na frente, ó, dessas saídas, certo? Ou, se o que chegou aqui não gera uma quantidade de uma descarga elétrica tão grande assim, ele simplesmente não devolve nada. Então, o modelo de McCulloch-Pitts, ele pega essa representação do modelo do neurônio biológico e expõe dessa forma, onde aqui temos as entradas, né, que são os atributos, quanto de informação está chegando para cada atributo, a precipitação, a umidade, a temperatura. Esses valores são ponderados, né, a gente faz uma média ponderada, né, multiplica aquilo por um peso e soma em algum determinado local, né, faz uma soma aqui no núcleo, esse é o determinado local que eu disse. E essa soma, ela entra numa função G, que ela vai gerar, então, o disparo ou não de um sinal aqui nessa direção, certo? Tem um quinto termo aqui, que é o termo polarizador, que ele sempre tem uma entrada 1 e um peso W0 aqui associado, mas acho que não vem ao caso, né? A gente discutir por que tem esse cara aqui influenciando no processo. Mas isso é um neurônio artificial, e esse método, o perceptron do Frank Rosenblatt, como que ele funcionava? Simplesmente você apresentava aqui as informações desse lado, ele concentrava e dava uma resposta. Mas aqui na frente, como você já sabe qual é a resposta esperada, porque você tem alguns exemplos com rótulo, você consegue dizer, olha, deu certo. Ou quando você apresenta outro, olha, não deu tão certo assim. Volta aí e corrige os seus pesos. Então, ele ficava fazendo uma realimentação com base em tudo aquilo que era apresentado para esse método, e aí, aos poucos, ele ia o quê? Modelando o peso
dessas conexões sinápticas que tem aqui. O que isso representa? O processo de aprendizado, a plasticidade, né? O método aprendendo com aquela informação que está sendo passada para ela, e quando ele tem um estímulo positivo, fala, ok, cara, continue assim. Ou, não, você errou, volta e corrige. Então, o método foi se ajustando. Só que, mais uma vez, esse perceptron, ele não gerou muitos, ele não conseguia resolver problemas triviais, e por conta disso, a saída foi, vamos fazer, então, uma rede de neurônios. Aí sim vem as redes neurais, que é algo desse tipo, certo? Cada um desses carinhas aqui representa um neurônio dessa natureza, né? Um elemento matemático dessa natureza, e aqui vocês percebem que existem vários pesos ponderando cada uma dessas conexões sinápticas, e lá na saída a gente tem um valor que vai dizer, por exemplo, olha, você coloca as informações, a informação passa por toda essa rede, e lá na frente vai sair vai ser um resultado. Como, por exemplo, olha, se for um valor muito alto aqui nessa saída e baixo aqui, é porque choveu. Ou muito baixo aqui e alto aqui na parte de baixo, porque o contrário do que eu disse, porque choveu, né? Foi não choveu, então porque choveu na parte de baixo. Mais uma vez, ele funciona da mesma forma, vai sendo ponderado essas informações, né, com estímulo positivo ou negativo, e a modelagem matemática que tem por trás disso é muito bonita. É realmente muito bonita. E, por fim, a gente tem os métodos de agrupamento, tá certo? Que é o seguinte, você não tem informação nenhuma a respeito de ou choveu ou não choveu. Você simplesmente tem os dados. Imagine lá naquela tabela inicial, você só tem precipitação e temperatura, umidade e temperatura, mas não sabe se choveu ou não. Aí você entrega essa informação sem rótulo algum, é um aprendizado não supervisionado, então, e diz, olha, meu amigo, encontre aí para mim 4 classes, ou encontre aí para mim 8 classes. O método ele vai encontrar 4 classes para você, porque ele vai fazer várias análises iterativas e vai conseguir, então, discriminar grupos, certo? E isso é um pensamento meio padrão, né, a respeito dos métodos de agrupamento. Então, para que isso serve? Você pode tomar essa informação e fazer uma análise posterior, né, dar nome para as coisas, entender o que está acontecendo, é uma outra linha de raciocínio, certo? E um método que vale a pena, esse vale a pena descrever, assim como eu fiz uma breve descrição ali a respeito do Perceptron, é o K-médias. Como que funciona esse método? Imagina que os valores que estão aqui no fundo, os pontinhos, são padrões, né, igual a gente veio descrevendo até aqui, e eu simplesmente digo, olha, eu quero encontrar 3 grupos, e sorteio ali 3 referenciais, que são essas cruzetinhas azuis aqui, certo? O pessoal que fica em volta dessa cruzeta, olha, ele então foi chamado de vermelho, os mais próximos dessa cruzetinha aqui foi chamado de verde, que é um segundo grupo, e aqui azul. Depois que faz essa associação, se você observar, olha, onde está o centro de massa desse grupo? Olha, o meu vermelho ele vai vir um pouquinho para cá, o meu verde ele tem que vir um pouquinho para cá, para cair no centro daquele agrupamento, né? O azul, ele cai um pouquinho para cá, e aí a gente tem uma segunda iteração. Você faz o mesmo processo de novo, e o que acontece? Essas cruzinhas, elas vão se movendo gradativamente para o centro dos agrupamentos. Então, aqui no começo, se você observa na primeira iteração, você não conseguia discriminar, provavelmente, pelo menos dar um nozinho na cabeça aí, e não onde estão os 3 agrupamentos. Você pode ficar um pouco com dúvida, né? Mas no final você percebe que existe exatamente um grupo aqui, outro aqui e um terceiro aqui em cima. Certo? Enfim, agora, né, já fiz uma descrição aí sobre métodos de aprendizado de máquina, um apanhado bem geral, genérico. Agora eu vou falar rapidamente sobre sensoriamento remoto, só para mostrar como é que ficam as aplicações. Então, o que é sensoriamento remoto, né, antes de mais nada? É você obter informação de alguma coisa sem ter o contato direto com aquilo. Mas quando a gente fala sensoriamento remoto, fica implícito, né, já fica um pouco implícito, que, pelo menos nesse tipo de aplicação, que é o sensoriamento remoto da Terra, que a gente está obtendo imagens da superfície terrestre, para fazer alguma análise, tomar alguma decisão, enfim, as aplicações são as mais diversas possíveis. E esse diagrama aqui, ele explica bem como é que funciona um processo de aquisição de informação por
sensoramento remoto através de satélites, né, satélites imagiadores. O meio para obter informação é a radiação eletromagnética. Uma fonte de energia emissora de radiação eletromagnética é o Sol. O Sol emite radiação eletromagnética para todas as direções, a luz é a manifestação dessa radiação, né? Uma porção dessa radiação que incide em um determinado objeto, um pouco vai ser absorvido por conta de questões físicas, químicas desse objeto, e outra parte ela é refletida em todas as direções, mas uma porçãozinha dessa energia que é refletida, um pouquinho fica na atmosfera, né? Ela é absorvida, mas um pouquinho, se está passando um satélite ali naquele momento, mirando para aquela posição, ele vai enxergar o que tem aqui. Ele tem essa informação, então ele consegue armazenar isso por um certo tempo e tão logo quanto ele puder, ele vai enviar essa informação para uma estação aqui na superfície da Terra, que vai utilizar essa informação para formar uma imagem daquilo que ele acabou de ver. Então, aqui temos o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele é subdividido em diferentes espectros, né? O espectro do raio-x, do ultravioleta, o visível, que é a faixa onde nós enxergamos, né? As cores, infravermelho próximo, médio, termal, distante, as micro-ondas, né? Que aqui operam outro tipo de sensor, que é o radar, onda de rádio e assim por diante. E, em específico, nessa parte aqui do visível, e também infravermelho e radar, mas vamos falar aqui desse intervalinho. Pensa que o satélite está passando e obtendo as informações, certo? E ele consegue enxergar, então, quanto que aquele alvo reflete de azul, ou quanto de verde, ou quanto de amarelo, ou quanto de vermelho, de infravermelho. Ele consegue captar essas informações e daí, então, proporcionar para a gente uma representação desse dado, certo? Onde você, né, pela nossa experiência, né, a gente consegue verificar que aqui existe um corpo d'água, vegetação, uma área aqui que ou é solo exposto ou é área urbana, enfim. Assim nascem as imagens de sensoramento remoto, a grosso modo. E se você olha para uma imagem um pouco mais de perto, nem tanto, né? Você está observando uma imagem, se você foca para uma região, você tem isso, e aquele elemento mínimo que compõe a imagem é o que a gente chama de pixel, é um termo bastante comum já na nossa vida, né? E dentro de cada um desses pixels, dentro de cada de cada pixel, o que a gente tem numa imagem de sensoramento remoto? As informações, os atributos. Você pode ter uma primeira componente do vetor, que é o quê? O quanto que ele reflete de azul. A segunda componente, quanto que ele reflete de verde. A terceira componente, quanto que ele reflete do infravermelho. Agora a gente consegue pegar essas informações e descrever os objetos, usar isso em estudos ambientais, certo? Como que a gente pode, então, ensinar métodos computacionais a resolver determinadas tarefas nesse contexto, certo? E agora, então, a gente entra nas aplicações ambientais. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Ô, Rogério. Oi. Desculpa te interromper, só para falar que deu mais ou menos um tempo, mais uns 10 minutos, eu acho. Tudo bem? Tudo bem, estou encerrando. Claro, estou encerrando. Só mais um minuto, tá bom? Desculpa. Falou. Vamos lá. Então, agora, o que eu apresento para vocês são algumas aplicações ambientais. Não entro em muito detalhe, certo? Eu só mostro como que é uma aplicação para resolver um determinado problema usando o aprendizado de máquina. Então, vamos supor aqui que temos duas imagens em instantes diferentes. Uma passou em começo do ano, outra passou agora. A gente faz uma diferença entre essas imagens, que são resultados de pesquisa que eu tive nos últimos anos, né? Esse problema ele não é tão simples assim de resolver, porque existem interferências nas imagens de sensoramento remoto, sazonalidade, presença de nuvem. Então, como que eu poderia detectar quanto que mudou de uma data para outra? Então, através de... Você tem uma imagem, você tem a solução que eu proponho nesse paper, observando regiões homogêneas, primeiramente, coisas locais onde ele é totalmente contínuo. E, em cima desses locais contínuos, né, homogêneos, faço uma distinção entre aquilo que está fora do padrão, que é uma anomalia, ou que está abaixo, né, ou que está dentro de um normal. E, a partir disso, eu ensino um método de aprendizagem de máquina
que é baseado naquele conceito de separação entre regiões de separação, ele gera, então, um mapa de mudança ou não mudança, dizendo onde mudou, onde não mudou. Aqui são duas imagens, uma de setembro de 2015 e outra em agosto de 2016, lá da região da barragem Mariana. Lembrando que em novembro do ano de 2015 teve o colapso da barragem. E aqui, então, vocês podem perceber qual foi a área afetada pelo derramamento de lama. E aqui essa imagem onde está mostrado em verde, onde foi a área afetada. Aqui é um rio que tem lá em Curuaúna, no Pará. Esse é um tipo de imagem que não usa o espectro visível, é uma imagem de radar, pelo aspecto, vocês percebem que é um pouco diferente. Ele consegue detectar onde houve cheia, onde houve uma diminuição no rio, certo? No nível do rio. Esse caso é um monitoramento a respeito de onde tem o surgimento de alga na barragem de Barra Bonita, né, no reservatório de Barra Bonita, onde tem o surgimento de alga ou não. Porque surgimento de alga, o afloramento de alga, ela pode inserir toxina na água, e isso é prejudicial para a população. Então, só mostrando um framework geral aqui, imagina que você define uma região, define um instante, define um período de tempo, esse método ele faz uma busca lá naquela base de dados do Google Earth, né, que a gente chama de Google Earth Engine. Ele traz essas informações, a gente monta uma base de dados, essa base de dados é uma série temporal, diz, olha, quanto que tinha de resposta em cada um dos instantes dessas imagens que foram obtidas do catálogo. São feitas algumas continhas aqui a respeito de, tem vegetação, não tem, a água está limpa, a água não tá tão limpa assim. Então, com base, mais uma vez, nessas informações de anomalia, né? Está acima de um nível, está abaixo do nível, você faz uma classificação onde tem ou onde não tem afloramento de alga. Então, aqui, com esse tipo de aplicação, a gente consegue verificar onde está pintado de vermelho, onde teve um surgimento de alga, ou não, um afloramento de alga. Esse daqui é um terceiro estudo, onde a gente consegue verificar como é que foi a evolução do uso e cobertura da terra aqui na região do Vale do Paraíba, né, pega um pouquinho da Mata Atlântica, e também do impacto que a silvicultura tem, plantação de eucalipto tem nessa região. Então, são 4 datas diferentes, né, de 87 a 2017, um gap aí de 10 anos. Então, através de um método daquele tipo, ele consegue discriminar o que é áreas que está em vermelho, que sofre a ação do homem, plantação de eucalipto, floresta, água, ou nuvens pode aparecer nas imagens, então a gente tem que desconsiderar aqueles locais, e a partir disso, fazendo esse mapeamento, a gente conseguiu verificar que a plantação de eucalipto ela aumenta a conectividade entre florestas, permite que o animal vá de um lugar para o outro, ou mesmo, né, espécies animais ou vegetais, elas conseguem, de algum jeito, permear ali pelo ambiente, além de verificar como que foi o desempenho, a modificação, a dinâmica da cobertura do solo ao longo dos anos. E esse aqui é o último exemplo que eu tenho para vocês, que não usa imagem de sensoramento remoto, mas é muito interessante, que a gente tem a bacia de Rio Grande, no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma estação que fica próximo a um rio e mede quanto que está o nível do rio aqui nessa estação, a 2038, que é uma estação que fica em Banquete. E cada um desses outros pontos aqui em rosa são outras estações de coleta de dados que calcula ali quanto que está o nível do rio naquele local. Então, usando um neuroprevisor, como foi chamado, né, uma rede neural, ele consegue prever dali quanto que vai estar o nível do rio lá na estação 2038. Então, medindo aqui, nesses pontos, e sabendo que demora um tempo, né, se chover aqui nessas posições, quando ele vai chegar lá em 2038, na estação 2038, foi possível, então, fazer uma estimativa bem razoável de quanto estaria o nível do rio lá naquela estação. Desculpa se eu estou sendo redundante. E como é que isso funciona, né? Você tem um cronômetro, na verdade, partimos daqui, você tem um medidor de precipitação, né, um pluviômetro, que ele capta e manda essas informações para o banco de dados. E a todo momento um computador consulta aquela informação e manda
por um banco de dados essa informação ela é consultada, então uma rede neural consegue fazer uma previsão do nível do rio lá naquela estação 2038. Então, aqui está acompanhando, né, a linha vermelha é o que foi observado lá na estação 2038. A linha azul diz como que está a previsão com 15 minutos de antecedência e como que está a previsão com 2 horas de antecedência. Né? Se com 2 horas antes diz, olha, vai estar o nível do rio vai estar muito alto aí. Isso avisa a população e fala, olha, acho que vocês têm que evacuar a área. Né? Então, esse método ele acaba mostrando que a previsão foi satisfatória, certo? Quanto mais próximas as linhas estão, né, uma das outras, melhor é aquela previsão. Esse é um terceiro tipo de dado. E só para fechar aqui as considerações finais, os métodos de aprendizagem de máquina, como vocês podem ter percebido, eles conseguem auxiliar na resolução de tarefas muito complexas. Só que é necessário você conhecer o problema antes, você não pode sair aplicando, simplesmente você tem que conhecer e saber como combinar as coisas. Você precisa considerar informações relevantes para o aprendizado do método. Você não vai passar qualquer atributo, você tem que utilizar atributos que fazem sentido para aquele problema em si. Dados ruins, eles vão gerar resultados ruins no final das contas. E só para fechar aqui, olha, o aprendizado de máquina, questão polêmica, né? O aprendizado de máquina, ele é apenas um termo, gente, é apenas um termo. O aprendizado e o nosso pensamento, ele é um processo biológico e evolutivo. As máquinas não têm isso. Né? Os algoritmos, no final das contas, eles constroem correlação entre as coisas, entre o que é observado e o que é esperado. Então, não existe isso de algum momento, igual a gente já viu em filme do Exterminador do Futuro, as máquinas, os algoritmos, né, as máquinas tomarem consciência e dominar o homem. Isso não vai acontecer, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês e é isso. Muito obrigado mesmo. Me escuta? Alô? Oi? Tá me ouvindo, Rogério? Tô. Tô de bola, hein? Parabéns. Gostei muito da sua fala. Obrigado. Acredito que o pessoal também. Muito interessante. Coisas ali que vale a pena a gente estudar, né? São coisas bem relevantes, ainda mais nos dias de hoje. A gente tem algumas perguntas aqui para você. Posso fazer a primeira? Claro, disposição. É o nosso aluno, Mikael. Ele fez algumas perguntas, mas eu vou falar primeiro e a gente vai conversando. Ele perguntou qual seria a diferença entre o aprendizado de máquina e a inteligência artificial em si. Como diferencia esses dois termos? Olha, é uma discussão, assim, a inteligência artificial você pode pensar como a área onde você desenvolve métodos que vai simular o pensamento, né? Como vai simular o comportamento de um humano resolvendo determinada tarefa. O aprendizado de máquina, você pode pensar que é a implementação desse conhecimento, né? Desse pensamento. Então, você pode pensar que a inteligência artificial ela pode ficar com a parte abstrata do problema e o aprendizado de máquina é a criação, o desenvolvimento de algoritmos para implementar esse pensamento, né, esse jeito de agir e resolver uma determinada tarefa específica. Beleza. Vou olhar o chat aqui. Ver se... Porque deu um delayzinho, né? Vamos ver se o Mikael responde. Mas já para a segunda questão, também foi dele, sobre aqueles métodos supervisionados ou não supervisionados. Sim. Ele pergunta, você definiria algum desses métodos como mais preciso para a aprendizagem de máquina? Ele colocou entre parênteses, agilidade para associar a informação ou manter os dados por mais tempo. Olha,
Assim, primeiramente, esses métodos que eu mostrei aqui não são métodos, né? São ideias de métodos. Existem vários métodos aqui dentro dessas ideias, certo? Vários métodos que utilizam modelagem de probabilidade, vários métodos que utilizam as regiões de separação, métodos baseados em conceito de árvore de decisão e rede neural. Na computação, a gente tem uma máxima aí que, assim, não existe, não tem almoço grátis, né? Não tem um método específico que vai resolver qualquer tipo de problema, que vai ser o melhor de todos. Talvez tenha um método que ele é bom para um tipo de aplicação, mas é péssimo para outro, certo? Então, para cada tipo de problema, você tem um método que talvez é mais adequado do que outro. Então, por isso, tem que estudar, fazer a aplicação, verificar qual que responde melhor. Então, assim, pode ter um método super simples que vai responder bem para uma tarefa e um super complexo, como uma rede neural desse tipo aqui, que não vai ter um bom desempenho. É claro que hoje em dia, né, as tarefas cada vez mais complexas, tem as redes neurais aí profundas, né, que o número de camadas e operações que ela faz é gigantesca, né? E isso acaba gerando uma resposta muito precisa, mas, assim, vai de encontro com o seu problema, tá bom? E assim, ela não armazena informação. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Ela não armazena informação. O que você faz é trazer um conjunto de dados para o método, e aí ele vai aprender com aquela informação, depois de uma interação, e você tem um método pronto. Aí você sai aplicando ele nas tarefas. Talvez eu não fui claro nesse ponto. Então você treina ele primeiro, como se você ensinasse ele, aí ele está cristalizado dali em diante. Ele está fixo. Agora você pode usar ele para replicar aquela determinada tarefa várias vezes, né? Sempre aplicar ele para verificar se choveu ou não, se aquilo é um cachorro ou um gato, e assim por diante. Só é uma dúvida minha, pelo que você falou. Então, você desenvolve um método para resolver um problema específico. Para esse tipo de problema, é melhor esse caminho. Então, você pega os dados e, a partir, para esse problema, eu vou usar essa ferramenta. E não necessariamente é aplicado em outro problema. Exatamente. Tem duas vertentes aí, né? Você pode usar métodos propostos na literatura, consagrados, né? E aí você pensa na aplicação do seu problema e usa aquele método para resolver aquele problema. Ou você também pode pegar um método e mudar ele, mexer no algoritmo do método para ele funcionar melhor para aquela aplicação. Ou você pode ainda propor um método totalmente novo, que é o que geralmente é difundido aí na literatura, né, não que você não difunda apenas aplicações, mas o que acaba tomando e assim, ganhando um certo respaldo, eventualmente, é quando você propõe um método diferente e outras pessoas começam a usar aquilo. Então, tem 3 formas de você tratar o seu problema. Usar um método específico para resolver um problema específico, mudar um método existente para resolver um problema específico, ou propor um método novo para resolver um problema específico. Então, tem muitas coisas que dá para fazer. A área é muito grande. Tem uma pergunta da professora Suzy, com relação à classificação de se choveu ou não choveu, quantos dados são necessários? E por quanto tempo, meses, anos, são necessários para ter dados confiáveis? Então, muito bem. A gente precisa, tudo depende do problema, a gente precisa entender bem o problema. Se essa questão da chuva ela é sazonal, então você tem que coletar informações que são referentes àquela época. Por exemplo, tá? Se for uma questão de tipo, ele é um clima muito bem comportado, então você não precisa de tanta informação assim, certo? Você vai coletar algumas informações, não cheguei na quantidade ainda, você vai coletar algumas informações, treinar o seu método e passar a usar ele daí em diante. Aí vem a questão de quantas informações você precisa para treinar o método. É assim, se você tem poucas informações, você não consegue ensinar direito. Mas eu também não consigo responder quantos padrões, né, quantos vetorizinhos daquele com rótulo a gente precisa ter para ter um bom aprendizado do método no final. Então, assim, depende muito do que você tá trabalhando. Por isso que, assim, você precisa olhar muito de perto o seu problema, você precisa conhecer o seu dado, daí sim
você vai conseguir decidir quanto de informação você precisa ter. Tá? Infelizmente, assim, algumas perguntas que eu não consigo responder com precisão. Beleza. Agora o Mikael, de novo, pergunta, naquela parte de sensoramento remoto, como se faz o processo desse sensoramento remoto? São sensores para captar essas ondas, para depois modificar a coloração dos pixels? Exatamente. O processo, essa informação que chega até o sensor, aqui a bordo do satélite existe um sensor, né? Ao contrário, o satélite carrega o sensor. Essa quantidade de radiação que chega, vamos supor, você tem uma floresta, uma área de floresta. A floresta, ela responde muito forte, né? Ela tem o objeto, vegetação, ela tem uma alta resposta no intervalo do infravermelho próximo, certo? E no verde também, mas a maior resposta é na faixa do infravermelho próximo. Então, esse sensor, ele vai captar quanto que aquele objeto reflete no azul, no verde, no vermelho, no infravermelho e assim por diante. Essa faixa que eu estou fazendo, né, de cores aí, é só um exemplo didático. Pode ser em outros comprimentos de onda, né, que vai além de verde, vermelho e assim por diante. Aí o sensor que está aqui a bordo do satélite, ele vai captar só aquele comprimento de onda do azul. Aí ele mede, olha, foi alto ou foi baixo. Aí ele consegue transformar isso num número, né? Ele vai quantizar isso. Ah, é muito alto, então ele vai tacar lá para um valor alto, tipo 1000, vamos supor. Não vou falar em números aqui para não confundir, né? Mas vamos supor que o mínimo, quando não chega nada daquele comprimento de onda, no azul, por exemplo, é 0, e quando chega muito é 1000. Então, por exemplo, se a floresta ela vai responder muito, ela responde muito forte no infravermelho próximo, então ele vai registrar 1000 naquela banda, né, naquele comprimento de onda, e menos nos outros. Então ele está quantificando quanto chega de resposta em cada uma dessas fatias de cor. Vamos pensar assim, tá certo? Então ele mede essa informação. Essa informação que é medida desses diferentes comprimentos de onda é o que vai gerar depois, então, o atributo ali do azul, do verde, do vermelho. As imagens de sensoramento remoto, você tem uma representação do azul, daquela cena. Da mesma cena, você tem uma representação do verde, uma representação do infravermelho, e assim por diante. Aí, na hora que você coloca uma imagem em cima da outra, se você observar um pixel, na verdade, você tem um pixel em várias posições. Que aí vai representar, então, o azul, o verde, e assim por diante. Tá certo? Então, ele mede quanto chegou naquele comprimento de onda. Pode chegar nada, mas pode chegar muito também. Ou médio, né? Aí cada alvo responde de um jeito diferente, que é a assinatura espectral. Tá bom? O Mikael pergunta de novo, outra pergunta. A prototipação e formulação dos diagramas e fórmulas entrariam na aprendizagem de máquina ou seria um processo à parte? A diagramação em si é o quê? É esse processo aqui ou a construção do método em si? Como, por exemplo, olha, como que a gente vai construir essa rede neural? Então, assim, eu vou responder os dois. Isso é o pesquisador, a pessoa que está desenvolvendo o método, né, aquele método principal. Depois que ele pesquisa e verifica a resposta e teve uma ideia, né, teve um insight em algum momento, ele fala, vou propor esse método aqui. A diagramação é só um jeito de representar o método também, né? De representar como que ele funciona ou não. Em casos como esse, olha, da aplicação em si, como por exemplo essa, existe um método aqui, ó, de aprendizado de máquina. Já foi proposto por um outro autor, e a gente, para esse tipo de aplicação, sabe que ele funciona bem, e daí, de você conhecer o problema, pesquisar naquela área, você é interessado pelo problema, né? Detecção de mudança. Como é que eu posso propor um método para detectar a mudança? E você fica tentando várias coisas, dá errado, fala, se eu vou por esse caminho, você consegue, então, propor o método para resolver o problema no final das contas. Então, a diagramação, pelo que eu entendi da pergunta, é assim, a concepção do método é a ideia. E, num caso como esse daqui, você tem um problema e você, depois de várias tentativas,
tentativas e ideias, você consegue chegar numa proposta para resolver o problema também. Para ser sincero, eu não sei se eu respondi a pergunta, tá? Fico à disposição. Beleza, qualquer coisa ele põe aqui no chat. O Altair, nosso professor aqui, ele fez uma pergunta pensando no tema da nossa Semana de Ciência e Tecnologia. O tema é, né, Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Ele gostaria que você comentasse como o Brasil, na questão de empresas e universidades, se colocam frente a esse campo científico e tecnológico. Estamos perto ou longe da fronteira? Olha, eu acho que caminha junto. É claro que assim, a maioria das publicações, pelo menos que é o que eu posso dizer, muita novidade, ela aparece fora do Brasil, mas a gente também consegue produzir coisas interessantíssimas nessa área. Eu não tenho um exemplo específico aqui de alguma coisa que foi feita recentemente que diz, nossa, o Brasil ele está ali encabeça essa vertente aqui da aprendizagem de máquina, da inteligência artificial. Mas a gente consegue enxergar diferentes aplicações muito interessantes, empresas mesmo na nossa cidade, né, na cidade de São Miguel, São José dos Campos. As pessoas, elas utilizam a inteligência artificial para resolver determinados problemas, né? Hoje em dia tem aplicação para tráfego de carros, né? Enfim, existem várias aplicações aí que utilizam a inteligência artificial para medicina. E se, assim, na minha opinião, entre tá longe ou tá perto, né, do que é feito fora do país, eu acho que caminha bem, faz um paralelo bom, certo? Beleza. Então, acho que a gente vai encerrar aí as questões no chat. A gente vai finalizando aí. Gostaria de agradecer a sua fala. Um assunto muito interessante. Tenho certeza que pelo menos um pingo de curiosidade ali aguçou no pessoal. Chamar o Altair para finalizar, mas eu agradeço de coração aí sua palestra, seu tempo, e mais uma vez pedir desculpa aí pelos imprevistos. É uma grande satisfação minha, viu, Luciano? Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz desde o primeiro dia aí que você fez o convite, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, e Rogério, né? Primeiro, muito obrigado mesmo pela fala. Eu teria mais perguntas assim para ficar instigando e comentando. A hora que você falou sensoriamento remoto, já me deu uma certa emoção. Eu sou geógrafo, enfim. Então me fez pensar várias coisas aqui. Então, novamente, agradecer pelo seu tempo, por compartilhar. Até depois, eu queria pedir, se você puder, disponibilizar a tua apresentação, se você achar interessante, porque aí a gente compartilharia com os alunos, deixaria no site, enfim, e acompanha, né? Aqueles que não assistiram ao vivo vão poder assistir o vídeo depois e vão poder ter acesso à apresentação. Acho que isso ajuda bastante. Até porque tem bastante referências ali, isso é sempre legal. Então, novamente, obrigado. Pedir desculpa pela confusão de ontem. A gente ficou até um pouco consternado, mas acho que agora deu certo, né? As coisas rolaram super bem. E é isso. Acho que se você quiser fazer alguma consideração final, senão, novamente, obrigado e espero que você volte, talvez presencialmente, ao nosso campus, logo assim que essa situação melhorar, né? Talvez até para fazer uma prática, alguma coisa ali no laboratório, seria muito, muito interessante. Sim, eu fico à disposição. Se Deus quiser ainda, eu vou conhecer o campus de vocês aí, vai ser um prazer. Agradeço mais uma vez aí pelo convite, né? E fico sempre à disposição. Sempre que precisar, vocês podem entrar em contato comigo aí, tá bom? Muito obrigado. Tá bom.
Obrigado. Então, pessoal, a gente se despede, né, de hoje. Só lembrando que amanhã a gente tem atividade às 9, que são os GTs. À tarde a gente tem uma atividade do grupo Contando Histórias de Vida. E à noite a gente tem a palestra com a Fernanda Monteiro, do Maria Lab. Então, onde ela vai falar de inovação, tecnologia, mulheres, meninas e mulheres, né, no mundo da tecnologia, na verdade. E, enfim, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, hein?